Qual foi o maior cientista de todos os tempos? Muitos diriam Albert Einstein. Existe uma lenda de um jornalista que perguntou a Einstein sobre como era se sentir a pessoa mais inteligente do mundo, e Einstein falou: "Isso você pode perguntar a Nikola Tesla." Tesla é destacado como um dos maiores inventores, com seus feitos ainda presentes em nossas vidas diárias. Se explorarmos a influência de Tesla, percebemos a sua ligação com a iluminação e a marca de carros elétricos de Tesla. A história de Tesla reflete o contexto capitalista de sua época, com rivalidades, disputas comerciais e desafios financeiros para seus projetos. Apesar de muito dinheiro ter passado por sua mão, Tesla não terminou como um grande milionário. Mas antes de começarmos, clique no botão do like e se inscreva para receber as notificações sobre os novos vídeos. E se por acaso você precisar aumentar o seu score, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como você vai fazer isso. Olá, eu sou o John e você é bem-vindo no canal Barril de Perguntas. Agora, falando de ciência, destacamos a era de ouro com invenções modernas, comparando a empolgação atual com a do final do século XIX. Na chamada Era da Ciência, havia otimismo sobre como a ciência e tecnologia poderiam melhorar a vida. Dessa época destacam-se avanços como a teoria da evolução e a tabela periódica, além de invenções como geladeira, toca-discos e cinema. Na segunda metade do século XIX, em um pequeno vilarejo, hoje situado na Croácia, com cerca de 2.000 habitantes, abrigava Milutin Tesla, um sacerdote ortodoxo sérvio, sua esposa Duka e seus 5 filhos, incluindo Nikola Tesla, nascido em 10 de julho de 1856. Uma história bem interessante é que quando Nikola nasceu, a parteira disse que ele seria uma criança das trevas, mas a sua mãe disse: ele será uma criança da luz. Aos 5 anos, Nikola iniciou seus estudos mudando-se para Gospić, onde concluiu o ensino fundamental e médio. Fascinado por aparelhos mecânicos, Tesla possuía uma notável memória fotográfica, lembrando detalhes e decorando livros inteiros. Em 1870, estudou em Karlov, concluindo um curso de 4 anos em apenas 3, destacando-se por aprender idiomas facilmente e realizar cálculos complexos mentalmente. No colégio, Tesla descobriu a sua paixão pela eletricidade durante as aulas de física. Aos 17 anos, enfrentou a cólera, uma doença grave da época, mas se recuperou com a promessa do seu pai de enviá-lo para a melhor faculdade de engenharia se melhorasse. Após meses de sofrimento, ele conseguiu se recuperar, mas fugiu de casa para evitar o recrutamento militar. Aos 18 anos, em 1875, ingressou na universidade, destacando-se ao passar em 9 matérias, o dobro do necessário. Entretanto, o pai não mostrou empolgação e Nikola enfrentou o desafio de um pai encorajador, mas que esperava mais. No primeiro ano da faculdade, estudou intensamente, das 3 da manhã às 11 da noite. Os professores escreveram ao pai de Nikola alertando sobre seu excesso de estudo. Anos depois, Nikola descobriu que o seu pai menosprezou suas notas para evitar incentivar demais. Incompreendido, Nikola decidiu focar em suas matérias preferidas, física, mecânica e matemática. Além dos estudos, ele se envolveu em diversões como frequentar bares e jogar cartas, tornando-se um viciado em jogos. No terceiro ano, negligenciou os estudos, perdendo tempo em atividades mais atraentes para ele. Ao enfrentar exames sem preparo, pediu mais tempo, mas os professores negaram. Sem notas, abandonou a faculdade e se escondeu em Maribor, na Eslovênia, para evitar que seus pais soubessem sobre o seu fracasso acadêmico. Segura bem essa informação. A corrente alternada é mais eficiente e barata para a transmissão de energia, facilitando o controle da voltagem. Tesla queria motores elétricos com corrente alternada, mas seus parceiros abandonaram o projeto, levando ao fechamento da fábrica e perda das patentes. Aos 30 anos, Tesla ficou sem nada e trabalhou cavando vala por $2 ao dia. Mas a sorte chegou em 1886. Quando conheceu pessoas interessantes em seus projetos. Com a ajuda, deu vida à indução de corrente alternada, uma de suas maiores contribuições à ciência, possibilitando a eletrificação global. Tesla aperfeiçoou geradores de corrente alternada, tornando-o pioneiro na utilização eficaz dessa tecnologia. Seu trabalho revolucionou a eletricidade, tornando-a universal e disponível para toda a sociedade. Tesla é reconhecido como um dos maiores gênios da humanidade. Os sócios de Tesla apresentaram a novidade em eventos, despertando o interesse da Westinghouse, uma empresa elétrica. Eles fizeram um acordo licenciando o motor de Tesla e pagando uma fortuna em dinheiro, ações e royalties. Tesla foi contratado como consultor por 1 ano, recebendo cerca de $60 mil por mês. Ele trabalhou em Pittsburgh, criando um sistema de corrente alternada para bondes, inspirando Elon Musk a criar carros elétricos na Tesla. Em 1904, Tesla previu a revolução dos carros elétricos.
Seu invento causou a guerra das correntes entre empresas que defendiam corrente contínua, Edison, e alternada, Westinghouse. O engenheiro Harold acusou Westinghouse de causar mortes, mas isso era um exagero. Harold fez experiências cruéis usando corrente alternada em cachorros, gerando pânico sobre a eletricidade. Isso levou a debates sobre a pena de morte no ZEUA, onde Thomas Edison associou a negatividade à corrente alternada. A primeira execução por cadeira elétrica usou um gerador da Westinghouse, resultando em um incidente terrível. Apesar dos desafios, a Westinghouse venceu as guerras das máquinas. Descobriram que Harold era apoiado por Edison, desacreditando suas críticas. As empresas de Edison foram compradas, deixando-o de lado, e a corrente alternada prevaleceu. A Westinghouse venceu a Guerra das Correntes ao garantir a iluminação da Exposição Mundial de Chicago em 1893, demonstrando a segurança e eficiência da corrente alternada. Isso revolucionou o uso da eletricidade, permitindo a operação de eletrodomésticos em casa, sendo a corrente alternada amplamente utilizada na distribuição de energia nas cidades. Tesla, ao receber o dinheiro do acordo, estabeleceu um laboratório em Nova York. Ele explorou experimentos relacionados às ondas eletromagnéticas, incluindo as de rádio, uma contribuição significativa. No entanto, as altas voltagens desses experimentos danificaram suas bobinas, dispositivos comuns que armazenavam energia ao passar a corrente elétrica por um fio enrolado em espiral. Tesla aprimorou as bobinas para suportar altas voltagens, criando a famosa bobina de Tesla. Essa bobina, destacada na Exposição Mundial de Chicago de 1893, permitia efeitos impressionantes com raios. A exposição ocorreu no final do século XIX. Mostrou avanços tecnológicos, incluindo invenções como o telégrafo, calçadas rolantes e outras novidades. Apesar de algumas extravagâncias, a feira encantou as pessoas ao revelar uma visão de futuro. Tesla, então em Chicago, trabalhou como desenhista e se envolveu em atividades cotidianas, como jogar cartas com idosos. No entanto, seu pai o convenceu a retornar para casa, resultando em problemas, já que Tesla não tinha licença para morar na cidade. A vida tumultuada de Tesla envolveu super desafios, como a cólera, evasão militar e vícios. Após retornar à casa dos pais de Gospel, Tesla começou a lecionar na escola onde estudava. Após a morte do pai, seus tios financiaram seu retorno aos estudos em Praga. No entanto, devido a atrasos na matrícula e a falta de conhecimento em grego e tcheco, Tesla enfrentou as aulas de filosofia como ouvinte, sem receber notas. Em 1881, Tesla conseguiu um emprego como eletricista-chefe em uma empresa de telégrafos em Budapeste, onde teve uma visão revolucionária de um motor. Trabalhando com Silva da Puskas, ele obteve experiência em aparelhos elétricos e aprimorou motores e dínamos. Ao ser convidado para trabalhar com Thomas Edison em Nova York, Tesla mudou-se para os Estados Unidos em 1884 para ingressar na Edison Machine Works. Nikola Tesla tinha uma visão ambiciosa para o futuro e talento para concretizá-la. Além de inventor, era um hábil homem de negócio, liderando fábricas com centenas de funcionários. Apesar de ter trabalhado com Edison por apenas 6 meses, Tesla demonstrou sua dedicação a resolver problemas elétricos em um navio durante uma noite inteira. Após o incidente engraçado com Edison, Tesla deixou o emprego na fábrica por motivos não completamente claros, mas há relatos de disputas sobre bônus prometidos e projetos não pagos. Independentemente do motivo, Tesla recusou um aumento insignificante de $10, reconhecendo o verdadeiro valor do seu trabalho. Tesla começou a explorar novas ideias, incluindo um projeto com lâmpadas de arco. Conheceu empresários que apoiaram a criação da empresa Tesla Luz Elétrica e Manufaturada, onde desenvolveu um gerador elétrico patenteado no ZEUA. Em seguida, foi contratado para instalar o sistema elétrico de uma cidade de Nova Jersey. Tesla, porém, continuou obcecado pelo motor de corrente alternada que desenhou em Budapeste, pois na época os motores eram alimentados por corrente contínua. A corrente alternada, com seus elétrons movendo-se em diferentes direções ao longo do tempo, tornaria-se crucial na distribuição moderna de energia. A eletricidade é mais eficiente em alta voltagem, mas por uso doméstico é preciso reduzir a voltagem. Tesla apresentou seu motor de indução de corrente alternada na exposição de 1893, destacando-se com experimentos como o ovo de Colombo. 1893 foi um ano significativo para Tesla, não apenas devido à exposição, mas também marcou o início do planejamento da usina hidroelétrica nas Cataratas do Niágara, na fronteira entre Nova York e Canadá. Tesla foi chamado para avaliar a melhor forma de transmitir a energia elétrica das usinas de Cataratas do Niágara. Ele concluiu que a corrente alternada seria mais eficaz. A Westinghouse garantiu o contrato para o sistema e o projeto avançou, iluminando significativamente a região. Impressionado com Tesla, o coordenador do projeto e ele fundaram a Nikola Tesla Company. Apesar dos seus sucessos, uma crise financeira conhecida como Pânico de 1890 impactou a Westinghouse, levando Tesla a abrir mão de parte significativa de seus royalties para evitar problemas financeiros na empresa. Mesmo abrindo mão de royalties valiosos,
Tesla manteve a parceria com Westinghouse. Essa decisão impediu Tesla de se tornar milionário naquela época, já que a sua corrente alternada ganhava popularidade. 7 anos depois, em 1897, a Westinghouse se recuperou financeiramente e fez um novo acordo, proporcionando compensação financeira a Tesla. Tesla focava intensamente seu trabalho, dedicando-se quase exclusivamente às suas invenções. Sua vida pessoal era limitada e sua rotina era rigorosa, dormindo apenas 2 horas por noite. Apesar disso, sua mente privilegiada e memória fotográfica se destacava, permitindo-lhe decorar livros inteiros e dominar 8 idiomas. A abordagem única de Tesla para a invenção envolvia pensar por imagem, imaginando detalhes e dimensões sem a necessidade de desenhos. Ele afirmava que muitas de suas invenções surgiam em visões holográficas em sua mente. Essa capacidade, segundo ele, desenvolveu-se desde a infância, com visões que se tornaram imagens claras de futuras invenções ao longo do tempo. Tesla acreditava sua mãe, Juca, por seu interesse em invenções, pois ela também tinha uma memória eidética, transmitindo essa habilidade para o filho. Tesla, devido à sua intensa dedicação ao trabalho, nunca se casou nem teve namoradas, alegando que isso beneficiaria sua carreira. Sua rotina rígida era acompanhada por peculiaridades, como jantar sempre no mesmo restaurante, realizar rituais específicos e ter manias relacionadas ao número 3. Esses comportamentos levavam a especulações sobre possível transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Tesla, por vez, era visto como um cientista excêntrico, mas em eventos sociais mostrava-se gentil, atencioso e versado em diversos assuntos, não se limitando apenas à ciência. Apesar dessas qualidades, ele também mantinha opiniões problemáticas. Tesla valorizava muito a aparência e chegava a brigar com funcionários por achá-los mal vestidos. Ele também tinha preconceitos, demitindo uma secretária por questões de peso e defendendo ideais prejudiciais chamados de eugenia, que propunham eliminar elementos considerados indesejáveis na sociedade. No século XIX, essas teorias pseudocientíficas eram aceitas por algumas pessoas, incluindo Tesla, que chegou a concordar com tais ideias. Apesar de seus efeitos, é importante reconhecer que grandes cientistas, como Tesla, tinham tanto qualidades quanto defeitos. O laboratório de Tesla pegou fogo em 1895, resultando na perda das anotações, projetos e objetos de exposição de Chicago. Ele reconstruiu o laboratório e continuou seus experimentos, sempre desenvolvendo várias ideias simultaneamente. Um exemplo é seu estudo com raio-x, que iniciou antes da descoberta oficial por Wilhelm em 1895. Tesla captou a imagem de raio-x em 1894 e mesmo após a sua descoberta, persistiu em sua pesquisa, criando diversos aparelhos para produzir radiografias e alertando sobre os riscos associados ao trabalho com raio-x. Na época de Tesla, os efeitos da radiação eram pouco conhecidos. Ele contribuiu para a tecnologia que usamos diariamente, como abrir portas de carros e controlar dispositivos remotamente. Em 1898, apresentou um barco controlado por rádio, antecipando a tecnologia de controle remoto. Embora tenha tentado vendê-lo ao exército, não teve sucesso. No entanto, isso foi o início de um sonho de Tesla de transmitir energia e comunicação sem fios, semelhante ao Wi-Fi que temos hoje. Tesla demonstrou a possibilidade de transmitir eletricidade sem fios no final do século XIX. O telégrafo era a principal forma de comunicação à distância, usando fios. Tesla acreditava que poderia transmitir energia e sinais de comunicações sem fio, explorando duas abordagens: ondas de rádio e a ideia de usar a atmosfera como condutora de eletricidade. Ele imaginou balões a quase 10.000 metros de altitude para enviar sinais por longas distâncias. Em 1899, mudou-se para o Colorado para estudar melhor esses conceitos. Tesla recebeu financiamento de John para as pesquisas em Colorado, onde montou um laboratório com uma enorme bobina de Tesla. Usando milhões de volts, realizou experimentos notáveis, como lâmpadas que brilham mesmo desligadas. Os arredores do laboratório exibiam faíscas elétricas e até cavalos levaram choque. Tesla queimou o gerador da empresa de energia local, causando um apagão. Tesla afirmou receber comunicação de vida inteligente erroneamente associada a Marte. Essas mensagens provavelmente eram de experimentos de comunicação sem fio da Terra, possivelmente de Guglielmo Marconi. Tesla voltou a Nova York em busca de investidores para sua torre, planejando transmitir informações e energia elétrica sem fio. JP Morgan concordou em financiar o projeto. Tesla visualizou uma cidade com instalações de produção e planejava 30 torres pelo mundo. Diante dos avanços de Marconi, Tesla adaptou seus planos para incluir transmissões de telefone e imagens sem fios por ondas de rádio. Explicou como as ondas eletromagnéticas funcionam para transmitir as informações, destacando a inovação de Tesla em transmitir imagens. O processo para transmitir informações por ondas de rádio é similar, seja para som ou imagem. Existem diferentes tipos de ondas, como AM, amplitude modulada, e FM, frequência modulada.
cada uma com uma característica distinta. A torre de Tesla, projetada para transmitir informações sem fio, passou por aprimoramentos, tornando o projeto cada vez mais caro. JP Morgan, o financiador, interrompeu o apoio financeiro, agravando as dificuldades de Tesla, enquanto Tesla enfrentava crises. Marconi anunciou a primeira transmissão transatlântica sem fio, abalando Tesla. Apesar disso, a construção da torre prosseguiu e Tesla mudou seu laboratório para o prédio abaixo da torre em junho de 1902. No final do ano, a construção da torre foi concluída, mas Tesla enfrentava dificuldades para convencer o seu investidor, JP Morgan, de que seu sistema era superior ao de Marconi. Tesla não divulgava detalhes sobre atividades da torre, o que gerava desconfiança. Assim, os investidores preferiram apostar no sistema de Marconi e o projeto de Tesla foi interrompido em 1905. Suas patentes expiraram, privando-o de receitas. O luxuoso estilo de vida em hotéis acumulou muitas dívidas. Em 1904 e em 1908, ele hipotecou a torre para cobrir despesas. Em 1911, a torre foi abandonada, deteriorando-se pela falta de manutenção. Tesla abriu escritórios para comercializar e cuidar de suas patentes, mas enfrentava dificuldades para pagar o aluguel. Seu dinheiro, provenientemente de patentes europeias, esgotou com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Em 1915, Tesla tentou processar Marconi, alegando que a transmissão de rádio do italiano usava suas invenções, mas o processo não progrediu. Houve rumores de Tesla e Edison dividirem o Prêmio Nobel de Física em 1915, mas isso não se concretizou. Tesla nunca recebeu um Nobel, e boatos sobre desentendimentos com Edison permaneceram não confirmados. Tesla enfrentou um triste desfecho quando a sua torre, sonho de vida, foi vendida como sucata por $1.750. O projeto, inicialmente idealizado para fornecer energia gratuita, foi interrompido. Tesla, apesar de buscar lucro, precisava beneficiar o mundo com suas invenções. Em seus anos de luta pelo projeto da torre, Tesla ainda desenvolveu outras invenções, incluindo uma turbina sem pás, patenteada em 1913, conhecida como turbina de Tesla. Essa inovação era mais eficiente que os motores automotivos da época. Infelizmente, não obteve sucesso comercial, sendo pouco utilizada, embora Tesla sonhasse em empregá-la na captação de energia geotérmica. Tesla, visionário em muitos aspectos, defendia a sustentabilidade ambiental e o uso de energias renováveis antes do seu tempo. Durante a Primeira Guerra Mundial, previu a utilização de raios elétricos para localizar submarinos, antecipando a ideia dos radares, embora tenha cometido um equívoco sobre a penetração dessas ondas na água. Na fase posterior de sua vida, Tesla adotou seu estilo de vida excêntrico, morando em hotéis luxuosos até ser convidado para sair por falta de pagamento. Tesla tinha um hábito peculiar de alimentar pombos, inclusive na janela de seu quarto de hotel. Seus quartos eram facilmente identificados pelas dezenas de pombos nas janelas. Certo dia, ao cuidar de um pombo machucado, Tesla gastou $2.000 que não tinha. Mesmo no de hotel e dedicando-se aos pombos, ele não parou de conceber inventos. Um deles foi um avião de decolagem vertical, conceito inicialmente criticado, mas semelhante aos atuais. A última patente de Tesla, em 1928, foi para esse avião. Em 1931, aos 75 anos, uma festa em sua homenagem destacou sua importância global. Mesmo sendo crítico da teoria da relatividade de Einstein, recebeu cumprimentos, inclusive de Albert Einstein. Tesla continuou celebrando anualmente, compartilhando histórias de suas habilidades culinárias com jornalistas. Tesla, no final de sua vida, tornou-se vegetariano. Em suas festas anuais, contava lendas, como inventar um motor movido a raios cósmicos, em uma forma de energia oposta ao que Einstein afirmava. Em 1934, mencionou uma super arma chamada Raios da Morte, ou Teleforce. Apesar de outros cientistas terem explorado conceitos semelhantes, o projeto foi revelado décadas depois, sendo uma arma fictícia que dispararia cápsulas de mercúrio eletricamente carregadas para formar um raio. Outra história famosa envolve sua suposta máquina de terremotos. Tesla afirmava ter causado um pequeno terremoto em Nova York, mas testes mostraram que essa afirmação foi exagerada. Ele mencionou invenções ousadas, como uma câmera que gravaria pensamentos. Suas festas incluíam discussões sobre religião, com Tesla expressando seu ceticismo em relação à fé e vendo o espírito humano como resultado das funções corporais. A empresa de Westinghouse, envolvida na Guerra das Correntes, passou a custear a hospedagem de Tesla e pagar um salário mensal como um consultor a partir de 1934. Tesla viveu seus últimos anos em dificuldades financeiras, mantendo sua peculiaridade com alimentar pombos. Em 1937, aos 81 anos, foi atropelado, sofrendo lesões graves. Sua recusa em procurar tratamento adequado contribuiu para uma saúde debilitada. Em 1943,
Tesla foi encontrado morto em seu quarto de hotel aos 86 anos, vítima de uma trombose coronária. Seus pertences foram confiscados pelo FBI, mas análises posteriores não encontraram ameaças nacionais em seus objetos. Documentos sugerem que nem todos os trabalhos foram desenvolvidos, alimentando teorias de conspiração sobre o legado de Tesla. Em 1943, a Suprema Corte reconheceu Tesla como um dos pioneiros da comunicação sem fio, reavaliando patentes anteriormente acreditadas ao Marconi. Nikola Tesla, inventor prolífico com mais de 300 patentes, teve seu papel reconhecido tardiamente. Seu funeral, em 1943, foi testemunhado por 2.000 pessoas em Nova York. Após sua morte, suas cinzas foram transferidas para Belgrado em 1957, onde repousam no Museu Nikola Tesla. Além de invenções, seu maior legado é a sua história de perseverança diante de desafios. Tesla era prático e buscava transformar suas teorias em realidade, enfrentando doenças e obstáculos financeiros. Nunca desistiu de mudar o mundo. Seu impacto perdura em invenções que influenciam a vida atual. Tesla, nascido durante uma tempestade de raios, foi poeticamente chamado de "da luz" por sua mãe. Sua visão para o futuro expressa a frase: "O presente é deles, mas o futuro pelo qual sempre trabalhei é meu." Reflete a sua relevância contínua. Eu tenho certeza que se Tesla visse o mundo como é hoje, ele sorriria. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe aqui nos comentários se você gostou da história de Tesla e sugestões de histórias de outros cientistas para fazer aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você quiser descobrir como aumentar o seu score de uma forma simples e comprovada, clica no primeiro link que eu vou colocar aqui na descrição, beleza? Boa sorte, nos vemos no próximo vídeo e tchau!